Imagine uma árvore centenária no meio de uma tempestade devastadora, enquanto ao seu redor tudo se curva, tudo se quebra, tudo sucumbe à fúria dos ventos. Essa árvore permanece, não porque ela seja mais forte que o vento, mas porque suas raízes alcançam uma profundidade que a tempestade jamais conseguirá tocar. O seu dinheiro, minha querida, meu querido, ele é exatamente como essa árvore. E a crise? A crise é apenas o vento na superfície. Violento, sim. Barulhento, com certeza. Mas absolutamente incapaz de destruir quem tem raízes plantadas no lugar certo. Você já sentiu aquele aperto no peito quando olha para a conta bancária? Aquele frio na espinha quando mais uma notícia sobre desemprego aparece? Aquele medo silencioso que te acorda às 3 da manhã sussurrando. E se eu perder tudo? Eu sei que você já sentiu. Todos nós já sentimos. Mas hoje você vai descobrir algo que vai mudar completamente a sua relação com o dinheiro. Para sempre. Porque Florence Scovel Shinn, lá no início do século XX, em plena Grande Depressão, quando o mundo inteiro estava de joelhos, quando fortunas evaporavam da noite para o dia, quando a palavra crise era sussurrada como uma maldição, ela descobriu um segredo. Um segredo tão poderoso que transformou mendigos em milionários. Tão simples que você vai questionar por que ninguém te ensinou isso antes. Tão eterno que funciona exatamente da mesma forma hoje, em 2025, como funcionava há 100 anos atrás. E sabe qual é o segredo? A crise não existe no mundo do dinheiro verdadeiro. Deixa eu repetir isso, porque essa única frase pode valer mais do que todos os cursos de finanças que você já fez. A crise não existe no mundo do dinheiro verdadeiro. A crise existe apenas no mundo das aparências, no mundo das notícias, no mundo do medo coletivo, mas no mundo real, no mundo da abundância infinita, no mundo das leis espirituais que governam a prosperidade, a crise é uma ilusão, uma mentira, um fantasma que só tem poder sobre quem acredita nele. Florence descobriu isso quando tudo parecia perdido. Quando o crash de 1929 devastou Wall Street. Quando homens se atiravam de prédios porque perderam tudo. Quando filas de pão se estendiam por quarteirões inteiros. E sabe o que ela fez? Ela prosperou. Não apesar da crise, mas usando os mesmos princípios espirituais que sempre funcionaram, independentemente do que estava acontecendo lá fora, no mundo das aparências. E hoje você vai aprender exatamente como ela fez isso. E mais importante, como você pode fazer também. Porque eu vou te contar 5 histórias. 5 histórias reais de pessoas que estavam à beira do abismo financeiro e que usaram os ensinamentos de Florence para não apenas sobreviver, mas prosperar de formas que nem eles mesmos imaginavam ser possível. E depois dessas histórias, eu vou te entregar a técnica exata, passo a passo, palavra por palavra, para você aplicar ainda hoje na sua vida. A primeira história é sobre Margaret. Margaret tinha 52 anos quando a empresa onde ela trabalhou por 23 anos faliu. Da noite para o dia, ela perdeu tudo. Emprego, plano de saúde, previsibilidade. Ela me ligou aos prantos, dizendo que estava velha demais para recomeçar, que ninguém iria contratá-la, que ela ia acabar na rua. E sabe o que eu disse para ela? Eu disse: Margaret, a crise não está na economia. A crise está na sua mente. E nós vamos mudar isso agora. Eu ensinei para Margaret o primeiro princípio de Florence. O princípio do suprimento infinito. Não existe escassez no universo. Existe apenas escassez no pensamento. O universo é abundância pura, infinita, inesgotável. E quando você alinha a sua mente com essa verdade, quando você para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para a fonte, o dinheiro começa a fluir. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Margaret começou a decretar todos os dias: eu sou um canal aberto para a abundância infinita. O universo me supre de formas milagrosas e inesperadas. Minha idade é uma bênção, não uma maldição. Minha experiência é valiosa e procurada. Ela decretava isso na frente do espelho. Decretava no chuveiro. Decretava antes de dormir. E sabe o que aconteceu? 3 semanas depois, uma ex-colega ligou para ela.
Uma startup estava procurando alguém com experiência para estruturar todo o departamento financeiro. Alguém que já tivesse visto empresas crescerem e empresas caírem. Alguém maduro, alguém sábio. Margaret foi contratada com um salário 40% maior do que ela ganhava antes e ainda ganhou participação nos lucros. A segunda história é sobre Carlos. Carlos era empresário. Tinha uma loja de móveis que estava afundando, literalmente afundando. As vendas caíram 70% em 6 meses. Ele tinha dívidas com fornecedores. Estava 3 meses atrasado no aluguel. E o banco estava ameaçando tomar sua casa como garantia. Ele estava pronto para desistir, para fechar tudo, para declarar falência. Mas antes disso, alguém colocou um livro de Florence nas mãos dele. E esse livro mudou tudo. Carlos aprendeu o segundo princípio, o princípio da palavra falada. Suas palavras não são apenas sons, são decretos, são ordens para o universo, são comandos que moldam a sua realidade. E Carlos estava decretando falência todos os dias, sem perceber. Está difícil. Não tem cliente. Ninguém está comprando. Vai dar ruim. Cada uma dessas frases era uma ordem para o universo trazer mais dificuldade, mais ausência, mais fracasso. Então, Carlos parou. Parou de reclamar. Parou de compartilhar as dificuldades. Parou de participar das conversas de crise com outros empresários. E começou a decretar. Minha loja é um imã de clientes perfeitos. As vendas fluem com facilidade e abundância. Cada dia traz novas oportunidades de prosperidade. Ele colocou um papel com esses decretos no caixa da loja. E toda vez que olhava para a loja vazia, em vez de entrar em desespero, ele decretava. Em 2 semanas, um cliente entrou na loja. Um cliente grande. Um escritório inteiro para mobiliar. O pedido era tão grande que Carlos precisou negociar prazo com os fornecedores. E sabe o que aconteceu? Os fornecedores que antes estavam cobrando, aceitaram, porque a energia de Carlos tinha mudado. Ele não estava mais mendigando, ele estava decretando. E o universo respondeu. Aquele cliente trouxe outros. E outros. Em 3 meses, Carlos não só quitou todas as dívidas, como expandiu a loja. A terceira história é sobre Júlia. Júlia era designer freelancer. Ela sempre teve dificuldade com dinheiro. Sempre. Mesmo quando tinha trabalho, o dinheiro parecia evaporar. Entrava e saía. Ela vivia naquela montanha-russa financeira. 1 mês com dinheiro, 3 meses no aperto. E ela não entendia por quê. Até descobrir o terceiro princípio de Florence. O princípio da resistência. Tudo que você resiste persiste. Tudo que você teme, você atrai. Júlia tinha pavor de ficar sem dinheiro. E esse pavor, essa energia de medo, criava exatamente a situação que ela mais temia. Ela guardava dinheiro com ansiedade, gastava com culpa, via cada conta como uma ameaça. E o universo que responde à vibração, não ao desejo, continuava trazendo mais situações que geravam medo. Florence ensinou que você precisa abençoar o dinheiro. Abençoar quando ele chega, abençoar quando ele sai, abençoar as contas, abençoar os gastos, porque tudo que você abençoa se multiplica, tudo que você amaldiçoa desaparece. Júlia começou a praticar. Quando pagava uma conta, em vez de reclamar, ela dizia: eu abençoo esse pagamento e o universo me retorna multiplicado. Quando recebia um pagamento, ela dizia: eu sou grata por esse dinheiro. E abro espaço para mais. Ela parou de ver o dinheiro como um inimigo e começou a vê-lo como um aliado, como um amigo, como energia que flui livremente quando você não aprende com medo. A mudança foi gradual, mas profunda. Em 6 meses, Júlia triplicou seus ganhos. Não porque ela trabalhou 3 vezes mais, mas porque ela mudou a sua relação energética com o dinheiro. Ela parou de resistir e começou a permitir. A quarta história é sobre Roberto. Roberto era funcionário público, salário fixo, estabilidade, mas um salário que mal cobria as despesas. Ele vivia fazendo horas extras, bicos, qualquer coisa para complementar. E mesmo assim, nunca sobrava nada. Ele me disse uma vez: eu sinto que trabalho feito um condenado, e o dinheiro ri da minha cara. Ele estava exausto, física e emocionalmente exausto.
Eu apresentei a Roberto o quarto princípio de Florence, o princípio do trabalho, inspirado versus trabalho forçado. Você não precisa trabalhar mais, você precisa trabalhar alinhado. Quando você trabalha da vibração do medo, da carência, do tenho que, o universo traz trabalho pesado e pouco retorno. Quando você trabalha da vibração da inspiração, do alinhamento, do eu escolho, o universo traz trabalho leve e muito retorno. Roberto começou a questionar. O que eu realmente amo fazer? O que faz meu coração cantar? Ele sempre gostou de fotografia. Era um hobby. Ele tirava fotos nos fins de semana, editava à noite, mas nunca tinha pensado em transformar isso em renda porque, como ele mesmo dizia, quem ganha dinheiro com hobby? Florence diria, quem não ganha? Quando você faz o que ama, você está alinhado com o fluxo divino. E o fluxo divino sempre prospera. Roberto começou devagar. Postou algumas fotos. Ofereceu ensaios a preço simbólico. E algo mágico aconteceu. As pessoas amaram. E começaram a indicar. E pagar mais. E pedir mais. Em 8 meses, Roberto estava ganhando com fotografia o dobro do que ganhava como funcionário público. E trabalhando menos da metade das horas. Porque quando você trabalha alinhado, o universo conspira. Quando você trabalha forçado, o universo resiste. A quinta história é sobre Sofia. Sofia tinha muito dinheiro. Você pode estar pensando, então por que ela está nessa lista? Porque ter dinheiro não significa prosperar. Sofia herdou uma fortuna do pai, mas ela vivia com medo de perder. Medo de investir errado. Medo de ser enganada. Medo de gastar. Ela tinha milhões na conta, mas vivia como se estivesse na miséria. Comia mal para economizar. Não viajava. Não se presenteava. Não ajudava ninguém. O dinheiro estava lá, mas ela estava pobre. Pobre de espírito. Pobre de vida. Pobre de alegria. Sofia aprendeu o quinto princípio. O princípio da circulação. O dinheiro é como água. Precisa fluir. Quando você represa, ele apodrece. Quando você libera com sabedoria e alegria, ele volta multiplicado. Florence dizia, dê e receberá. Não por obrigação, não por culpa, mas por compreensão. Compreensão de que o universo é abundância. E quanto mais você permite que a abundância flua através de você, mais o universo te usa como canal. Sofia começou devagar. Deu uma gorjeta generosa. Comprou um presente para alguém. Investiu em um projeto que acreditava. E cada vez que ela soltava, cada vez que ela permitia o fluxo, algo estranho acontecia. Ela se sentia mais leve, mais viva, mais próspera. E o dinheiro? O dinheiro não diminuiu. Pelo contrário, os investimentos dela começaram a render mais. Oportunidades apareceram. Pessoas procuraram ela com propostas. O universo viu que ela estava pronta para ser um canal maior e trouxe mais. Agora, depois dessas 5 histórias, você pode estar se perguntando, mas como eu faço isso? Qual é a técnica exata? Como eu aplico esses princípios na minha vida? Hoje, agora, em meio a essa crise que parece tão real, tão ameaçadora, tão inevitável. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. A técnica de Florence para prosperar em qualquer crise se chama a reprogramação da consciência financeira. E ela tem 5 passos. 5 passos simples, mas poderosos. 5 passos que, se você seguir com fé e consistência, vão mudar a sua realidade financeira de formas que você nem imagina ser possível. Primeiro passo, o decreto matinal. Todo dia, assim que você acordar, antes de olhar o celular, antes de checar as notícias, antes de deixar o mundo externo invadir a sua mente, você vai decretar a sua verdade financeira. Você vai dizer em voz alta, com autoridade, com convicção: eu sou um canal infinito de abundância. O universo me supre de formas milagrosas e inesperadas. A crise não me toca. A escassez não me pertence. Eu sou próspero agora e sempre. Você não está pedindo. Você não está desejando. Você está decretando, ordenando, estabelecendo a lei espiritual que vai governar o seu dia. Segundo passo, a bênção financeira. Durante o dia, toda vez que o dinheiro aparecer na sua vida, seja entrando ou saindo,
Você vai abençoar. Pagou uma conta? Eu abençoo esse pagamento e decreto que ele volta multiplicado. Recebeu um dinheiro? Eu sou grato por essa abundância e abro espaço para mais. Viu alguém próspero? Eu celebro a prosperidade alheia e sei que há abundância para todos. Você está treinando a sua mente para ver o dinheiro como aliado, não como inimigo, como fluxo, não como escassez. Terceiro passo, o jejum de crise. Esse é radical, mas necessário. Por 40 dias, você vai fazer um jejum de reclamação financeira. Nada de falar da crise. Nada de compartilhar dificuldades. Nada de entrar em conversas de escassez. Porque cada palavra é um decreto. E você não pode decretar abundância de manhã e escassez o dia todo. Quando alguém vier falar de crise com você, você vai desviar gentilmente. Quando a tentação de reclamar vier, você vai respirar fundo e decretar: eu prospero, sempre, em todas as condições. Quarto passo, a ação inspirada. Todo dia você vai perguntar ao universo: qual ação eu posso tomar hoje que está alinhada com a minha prosperidade? E você vai ouvir. Pode ser ligar para alguém. Pode ser se inscrever em algo. Pode ser aprender uma nova habilidade. Pode ser descansar porque você está esgotado e a exaustão bloqueia o fluxo. Você não está agindo do desespero. Você está agindo da inspiração. E a ação inspirada sempre traz resultado. Quinto passo, o decreto noturno. Antes de dormir, você vai agradecer por tudo que fluiu naquele dia e vai decretar o dia seguinte. Eu durmo em paz, sabendo que o universo trabalha por mim enquanto eu descanso. Eu acordo amanhã mais próspero, mais alinhado, mais abundante. Meu subconsciente trabalha a minha favor, criando caminhos de prosperidade. Você está programando o seu subconsciente, que trabalha 24 horas por dia, para buscar abundância, não escassez. Para ver oportunidades, não ameaças. Para criar prosperidade, não crise. Esses 5 passos são simples, mas não confunda simples com fácil, porque você vai ser testado. O mundo vai continuar gritando crise. As pessoas ao seu redor vão continuar reclamando. As notícias vão continuar sendo dramáticas. E você vai precisar ser forte o suficiente para não se deixar contaminar, para não voltar para o velho padrão, para não acreditar na mentira da escassez. Florence dizia que a maior batalha não é no mundo externo, é na sua mente. É entre a verdade espiritual da abundância e a ilusão material da escassez. E você precisa escolher em qual das duas você vai acreditar. Por que você não pode servir a 2 mestres? Você não pode decretar abundância e acreditar em crise. Você não pode afirmar prosperidade e viver com medo. Você precisa decidir. E depois dessa decisão, você precisa ser implacável na sua fidelidade à verdade que você escolheu. Deixa eu te contar o que acontece quando você faz isso. O que realmente acontece quando você para de acreditar na crise e começa a viver pela lei espiritual da abundância. Primeiro, você vai notar uma mudança em você. Você vai se sentir mais leve, mais confiante, menos ansioso, porque você não está mais à mercê das circunstâncias. Você está ancorado em algo maior, algo que a crise não pode tocar. Depois, você vai começar a notar sincronicidades, pessoas certas aparecendo, oportunidades surgindo, informações chegando, dinheiro vindo de lugares inesperados, um reembolso que você não esperava, um trabalho que alguém te ofereceu, uma ideia que apareceu do nada. O universo está sempre enviando, mas você só consegue receber quando está na frequência certa. E então você vai perceber que a sua realidade financeira está mudando, não da noite para o dia, mas consistentemente, firmemente, inexoravelmente. As dívidas começam a se resolver, a renda começa a aumentar, as oportunidades se multiplicam, e você vai olhar para trás e vai entender que a crise nunca foi o problema. O problema era a sua crença na crise. E quando você mudou a crença, você mudou a realidade. Florence viveu isso. Em plena Grande Depressão, enquanto o mundo desmoronava, ela prosperou. E ela ensinou centenas de pessoas a fazer o mesmo. Pessoas comuns, pessoas como você e eu. Pessoas que não tinham nada de especial, exceto uma coisa. Elas acreditaram.
Elas decretaram, elas persistiram. E o universo respondeu, porque essa é a lei espiritual da abundância. O universo é infinito, inesgotável, e ele não conhece crise. Ele não conhece escassez, ele só conhece abundância. E quando você alinha a sua consciência com essa verdade, quando você para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para a fonte, quando você decreta em vez de pedir, quando você ordena em vez de mendigar, o universo não tem escolha senão responder. Então hoje, agora, neste momento, eu te convido a fazer uma escolha. A escolha que vai definir o seu futuro financeiro. Você vai continuar acreditando na crise? Você vai continuar sendo vítima das circunstâncias? Você vai continuar permitindo que o medo governe a sua vida financeira? Ou você vai fazer como Florence? Você vai se levantar? Você vai decretar? Você vai reclamar o que é seu por direito divino, que é a abundância infinita? Porque o universo está esperando você decidir, esperando você